Hoje acontece a primeira reunião de transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse encontro será no gabinete do atual ministro, Flávio Dino, e lá ele deve receber o futuro titular da pasta, Ricardo Lewandowski, e também equipe. Lewandowski deve tomar posse no dia 1º de fevereiro, com a sua equipe quase montada. Essa reunião entre os dois servirá também para a apresentação da estrutura do Ministério. Possivelmente, os encontros devem acontecer ao longo das próximas 2 semanas. Vamos começar o nosso giro com os analistas? Vamos chamar o José Maria Trindade com a gente. Zé Maria, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Estava desfrutando de alguns dias de descanso, dá para perceber, né? Uma tonalidade diferente na pele, né, Zé? Ficou exposto ao sol, tranquilo, aproveitando, mas sempre ligado nas notícias. Zé, transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública é um caminho inverso, né? Flávio Dino vai para o STF, Lewandowski saindo do STF. Para além dessa curiosidade, deve ser uma gestão de transição, de continuidade? O que a gente pode esperar? Foi difícil deixar o quadrado em Trancoso, mas é bom demais estar de volta, viu? Muito boa noite, Daniel, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite a você, que sempre está aqui acompanhando os Pingos nos Is. Queria deixar aqui o meu abraço a todos que falaram lá, que estavam me esperando, e aqui estou de volta. É isso mesmo. Olha, Daniel, eu nunca vi um processo tão demorado, tão arrastado e eu diria até perigoso. Para se ter uma ideia, a transição ela é tão complexa e é analisada de tal forma que em vários pontos, não só de ministérios, existem espaços ali de quarentena, ou seja, é um espaço em que o ministro deixa a pasta e não pode ocupar nenhuma função que possa interferir no trabalho, ou seja, usar informações importantes que o ministro tem no novo trabalho. Então, a quarentena é normal e natural desde que seja seguida. Para o Supremo Tribunal Federal não há esta quarentena, mas deveria. Primeiro, porque ele sai, o novo ministro do Supremo, sai de um cargo de confiança, um cargo próximo ao presidente da República. É um ministério tão importante que foi o primeiro ministério criado no Brasil e é o que fica ao lado direito do presidente nas reuniões ministeriais e vai para o Supremo Tribunal Federal. Deveria, não há, mas deveria ter aí uma quarentena para fazer esta transição. Por outro lado, um ministro aprovado, indicado e aprovado pelo Senado para o Supremo Tribunal Federal, com data marcada de saída, é esquisito. Porque a gente sabe que quando qualquer pessoa sai de uma empresa, imediatamente tudo dele é cancelado. O e-mail profissional, as chaves são entregues e é imediatamente isso, né? Esse tipo de aviso prévio, que é um aviso prévio cumprido para um ministro de Estado, é uma grande novidade. É uma novidade porque as decisões estão sendo tomadas, já o ministro sabendo que vai deixar o cargo. Veja como é comprometedora esta situação. Essa transição também, ela é estranha, porque, na verdade, o novo ministro que entra, ele está já inteirado do que está acontecendo. Ele entra com a nova equipe. Lewandowski, eu tenho notícias aqui de que ele está formando uma equipe ali de confiança, vai trocar postos importantes, mas o grande desafio, Daniel, nem é a justiça, mas a segurança pública. Este é o grande debate e o abacaxi do Lewandowski. Que venha. Girando com os nossos comentaristas, também com a gente o Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Do lado dele o Roberto Mota, aqui também da saudação. Boa semana, viu, Mota? Começo com você, Beraldo. Ricardo Lewandowski vai tomar posse no Ministério da Justiça e Segurança Pública no dia 1º de fevereiro. Já está fazendo essas reuniões com a equipe de Flávio Dino. O que é preciso considerar? Quais são os desafios que estão sobre a mesa? Boa noite, Caniato. Boa noite, Zé Maria. Bem-vindo de volta. Boa noite, Mota. E boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Caniato, como bem disse o Zé Maria, a gente está numa situação curiosa, né? Um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal em processo de transição com um futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. E realmente é uma situação muito curiosa, porque a indicação para o Supremo Tribunal Federal, ela deveria ser levada, como já foi por muito tempo no Brasil, de tal forma, de maneira solene,
que é inimaginável que alguém indicado, então se confirmou ali a sua indicação, continue exercendo qualquer outro cargo, porque aquilo deve tomar todo o tempo necessário da pessoa para que ela se prepare para o novo posto, talvez não, mas o posto mais singular, mais importante que alguém, sobretudo da carreira jurídica, poderia ocupar, apesar de não ser uma exigência legal, ser formado em direito, mas se tornou uma tradição que seja alguém da carreira jurídica. Então, a gente está vendo no Brasil tudo meio em câmera lenta, as demoras, uma coisa que faz não encaixar direito no que deveria significar essa movimentação. E essa transição, ela tinha que ter acontecido de uma forma, no meu entender, completamente diferente. Não vejo absolutamente nenhuma necessidade do ministro continuar ministro durante esse período. Afinal de contas, sabemos que ele tem ali uma equipe muito coesa com ele, que está ali desde o início, se inteirou e está tocando o dia a dia do ministério. Então, acho que poderia ter sido feito de uma forma diferente, que não tivesse esses contornos bastante singulares dessa transição a que estamos assistindo. É isso, a transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública em análise com os nossos comentaristas. Roberto Mota, Ricardo Lewandowski chegou a dar algumas sinalizações que o enfrentamento à criminalidade deverá ser prioridade, tanto que discute-se muito, quais devem ser os desafios de Mário Sarrubo à frente daquela Secretaria de Segurança Pública. Agora, existem algumas responsabilidades por parte do ministro também em relação ao sistema penitenciário, possíveis nomeações na Polícia Federal. O que a gente precisa ficar atento? Eu acho que há pouca chance de mudança de direção em relação ao que nós vimos até hoje. Boa noite, Daniel, boa noite, meus colegas, seja bem-vindo, Zé. Sentimos muito a sua falta, daqui a pouco é minha vez de sair de férias e eu quero ficar assim com essa paz, com essa tranquilidade que você está transmitindo aqui hoje. Boa noite à nossa audiência. A minha expectativa, Caniato, é de repetição das mesmas ideias e estratégias que não funcionam. A defesa, a continuada defesa de dispositivos moralmente inaceitáveis, como saidinha, progressão de regime, visita íntima. Eu temo que nós vamos continuar testemunhando a recusa dessa turma de entender a natureza da crise de criminalidade que o país vive. Eu temo que nós vamos continuar assistindo cenas como essas que nós mostramos nas 2 semanas, do sargento Roger Dias, em Minas Gerais, sendo executado com 2 tiros na cabeça. Na semana passada foi a policial Sabrina, em São Paulo, que foi atingida com tiros, caiu no chão. Depois os criminosos, quando ela gritou por socorro, os criminosos voltaram e a executaram. Essa crise sem fim, que nos deixa com medo o tempo inteiro, me parece que ela continua ignorada pelos aqueles que seriam os maiores, principais responsáveis. Me parece que na cabeça deles continua a obsessão em deixar que criminosos saiam da cadeia para ir passar os feriados em casa, continua a obsessão com a visita íntima, continua a obsessão com colocar câmeras nos uniformes dos policiais. Agora, eu acho que a gente não tem o direito de esperar nada de diferente disso, porque essas foram as ideias fartamente comunicadas durante a campanha eleitoral. Ninguém tem o direito de dizer que está surpreso. Sobre esse aspecto destacado pelo Mota, viu, Zé Maria, enquanto o Mota trazia essas informações e naturalmente a sua avaliação, eu peguei aqui um trecho de uma entrevista concedida pelo coordenador do grupo Prerrogativas, que você conhece bem, Marco Aurélio Carvalho, avaliando positivamente a indicação de Ricardo Lewandowski, mas trazendo uma impressão que pode preocupar muitas pessoas, porque ele entende que será um desafio do futuro ministro tratar das questões relacionadas ao que ele chama de
política de encarceramento em massa. Segundo ele, no Brasil se prende muito mal e não se ajuda no combate à criminalidade e também na ressocialização do preso. A gente tem falado disso aqui ao longo dos últimos dias, né? Ressocialização, muitos entendem que a saidinha de presos é um excelente instrumento para isso. É preciso ficar atento em relação a essa nova gestão no Ministério da Justiça, muitos entendem uma gestão de continuidade. Sobre quais aspectos, Zé Maria? Não deve continuar porque não está dando certo. Isso que o Mota falou aí, esses casos não são casos isolados, né? Nós estamos vivendo uma guerra e veja bem, quando a polícia na segurança pública é usada, é a última barreira, porque não deu certo o processo de segurança pública. O processo de segurança pública não é feito por policiais. Policiais é a última barreira, né? É preciso ter prevenção e é preciso ter técnica. Eu tenho dito que o Ministério deveria primeiro trocar de nomes. E em vez de Ministério da Justiça e Segurança Pública, seria Ministério da Segurança Pública e Justiça, porque o principal hoje é a segurança pública. Aquele tempo do ministro da Justiça, que fazia a ligação do presidente com ministros do Supremo, que elaborava leis, que mandava legalmente no governo, isso acabou. Não existe mais esse ministério, a pasta dos negócios jurídicos, que foi criada lá por Dom Pedro, isso não existe mais, não precisa mais de um Ministério da Justiça nesses termos, porque esse contato do governo com os ministros do Supremo, com os tribunais superiores, é feito pelo presidente da República. Esse contato pode ser de uma maneira ou de outra, dependendo do presidente. A elaboração de leis hoje é totalmente do Congresso, o governo não manda mais como antes na vida legal do país. Então, está correto e é preciso trocar, porque não há a menor possibilidade de tomar as mesmas decisões, agir da mesma forma e chegar a resultados diferentes. Esta frase, Daniel, é gasta demais, que sempre é falada no Supremo, né? O Brasil prende muito, encarcera muito e encarcera mal. Tipo assim, prende quem não deveria, né? Ela está gasta, isso não é real. Primeiro, que não há um encarceramento exagerado. E segundo, porque a justiça, quando manda para a cadeia, porque o trem está feio. Porque o contrário tem acontecido. Isso gera debate, porque o Mota até trouxe uma reflexão que quem é para um que é preso, na verdade, tem 2, 3, 4 que acabam cometendo crimes e que não são presos também, né? Beraldo, sua consideração. Não, eu só queria ajudar nessa avaliação do Zé. Zé, o que mudou não foi o papel do ministro da Justiça, o que mudou foi a linguagem, porque antigamente se falava nessa interlocução o linguajar do direito. Hoje, o que precisa é o linguajar da política. Talvez isso explique essa falta ou essa diminuição da importância do ministro da Justiça diante do presidente da República. Mas vamos lá. A gente, diante desse cenário que se quer pintar, né, colocar o Brasil como um país que se prende muito, vejam, são pessoas, para falar uma coisa dessa, não estão lendo os mesmos jornais que nós lemos aqui no Pingos todos os dias, porque uma população de mais de 200 milhões de pessoas com o nível de criminalidade que nós temos e um baixíssimo índice de resolução de casos graves como homicídio, obviamente o que falta no Brasil é cadeia. Cadeia e vontade de prender, porque bandido não falta. Bandido é para dar com pau. Aonde quer que se vire tem bandido. E a gente vê hoje gravado a ação desses marginais. E por que eles estão nas ruas e não estão nas cadeias? Muitas vezes porque a própria justiça soltou com esse pensamento de que a cadeia não é o melhor caminho para quem comete um crime, que é uma loucura. A nossa referência do Código Penal não traz isso. A sociedade brasileira, ela não foi colocada diante de uma legislação com este contorno. Este contorno foi dado a posteriori. O Congresso Nacional não se reuniu para dizer, olha, bandido no Brasil agora vai ter tratamento diferente. Aqui é casaquinho e café quente para quem quiser. Não é assim. A legislação não diz isso, mas é assim que a gente vê acontecer todos os dias. Como é que ficamos nós? Como é que fica a sociedade brasileira? Completamente
acuada, indefesa e insegura. É disso que se tem que tratar no ministério, que se coloca como o líder das políticas de combate ao crime, né, da segurança pública, algo que não temos no Brasil. Então, para mim, a política de segurança pública necessária é construção de presídios modernos, com técnicas de encarceramento modernas, para que o preso viva a vida de preso, ao invés de ser amontoado nesses repositórios de pessoas dominados por facções criminosas. Para mim, inconcebível, mas é a realidade do Brasil. Então tem que construir cadeia e tem que prender mais. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir começar a resolver o problema da segurança pública. Pois é, já que a gente entrou nesse capítulo, eu vou passar para o Roberto Mota, mas depois eu vou trazer uma informação adicional para a gente trazer para a nossa audiência se esse ministério, se na hipótese de trocar o nome, como disse o Zé Maria, se esse ministério já possui ferramentas e dispositivos para promover mudanças robustas na segurança pública ou se naturalmente isso ficará a cargo dos estados. Mota, faz o complemento nesse debate, eu já trago a informação adicional. Eu acho que aqui a gente precisa lembrar um vídeo que está circulando pela internet, muito interessante, muitos espectadores já devem ter visto. Quem não viu, entra no meu Twitter que está lá. É um pequeno trecho de uma entrevista dada pelo presidente da Heritage Foundation. É uma fundação internacional que defende a liberdade. E ele deu essa entrevista no Fórum Econômico Mundial. E aí ele diz para várias das pessoas que são lá os coordenadores, as estrelas do Fórum Econômico Mundial, ele diz o seguinte: vocês dizem que a realidade é X, vocês divulgam isso, mas as pessoas no mundo olham para a realidade e veem uma coisa completamente diferente. É isso que acontece aqui no Brasil. Nós, brasileiros comuns, de carne e osso, reais, nós vivemos com medo do crime. Nós organizamos a nossa vida para fugir do crime. Em qualquer lugar para onde a gente for, nós estamos correndo risco de ser vítimas do crime. Nós mostramos aqui um espetáculo absurdo de turistas num bug, numas dunas, no Nordeste, a tentativa deles serem interceptados por 2 homens armados de revólver no meio das dunas do Nordeste. Esse é o nosso mundo, nós vivemos nesse mundo, o mundo do medo, o mundo do risco. As nossas elites vivem num mundo alternativo, onde o principal problema é a violência das polícias, onde o principal problema é que as cadeias estão superlotadas. Então não se pode prender, coitado dos criminosos que estão presos, vamos soltá-los o máximo possível. Cada um de nós vive num mundo diferente. E a pergunta fica: será que nós, o povo, vamos um dia conseguir mudar para esse mundo maravilhoso das elites? Ou será que eles um dia vão acordar e entender que o mundo real é esse mundo nosso? O Zé Maria fez uma sinalização de surpresa ou de concordância. Quer fazer um complemento rápido, Zé? É que esse universo paralelo, Mota, era muito comum em campanhas eleitorais. Então, os candidatos apresentavam aquele Brasil que todos nós gostaríamos de morar. Segurança total, prato cheio, tudo funcionando, né? Que eu gostaria, pelo menos, de passar férias naquele mundo apresentado durante a campanha eleitoral. Só que agora, esse mundo está apresentado aí em algumas cadeias de TV e algumas redes de comunicação. É um universo paralelo, sim.